Bom dia, gente. Amém. Bom dia, povo de Deus espalhado por toda a terra. Aleluia. Igreja do Avivamento. Oh Deus. Esses dias têm sido muito bons, meus irmãos. O físico, às vezes, dá uma baqueada, né? Já não somos mais criança, mas a gente não tem parado no reino. Ou seja, Deus tem nos movimentado, nos levado a lugares também, outros lugares para levar esta unção. Eu, pastor Gil, toda a nossa equipe, né? Deus tem nos feito crescer na presença dEle. E eu fico muito feliz de ver a igreja crescendo, realizando. Ontem nós tivemos um casamento na nossa célula. Que coisa linda, meus irmãos, é ver Deus trabalhando, né? Alinhando a vida das pessoas, cumprindo o propósito dEle na vida de cada irmão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 100. Eu quero parabenizar a célula, todos aqueles que se envolveram, que prepararam, fizeram daquele momento na vida do Pedro e da Mary um momento especial. E foi especial, foi muito bom. E eu tenho certeza também que nesta manhã Deus tem algo para a tua vida, algo novo, não é? Deus tem algo novo para a tua vida porque você está se apresentando a Ele. E Ele está aqui. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. E à noite, às 19 horas, a nossa grande celebração. Quero convidar você que está em casa, não fique em casa, meu querido, não deixe de vir à igreja, não é? Não deixe as coisas do mundo te envolver, te tirar da presença de Deus. Venha para a comunhão, para o crescimento, o lugar da bênção, onde o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 100, o salmista vai dizer assim: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Preste culto ao Senhor com alegria e entre na sua presença com cânticos alegres. Eu queria que você falasse comigo o versículo 2. Fala, preste culto. Está fraco, irmãos. Vamos lá de novo. Fala, preste culto ao Senhor com alegria e entre na sua presença com cânticos alegres. Aí o salmista vai dizer, olha que coisa linda, irmãos, é esse salmo, né? Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ou seja, não há culto sem reconhecimento. Que coisa tremenda. Dá para discernir isso? Se uma pessoa não reconhece que Deus é o Senhor da vida dele, ele não tem como prestar culto, porque não conhece o seu Senhor. Mas nós conhecemos, amém? O Espírito que habita em nós revela o nosso Deus ao nosso coração. Por isso nós nos rendemos a Ele. Por isso nós prestamos louvores. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Fala, eu sou do Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos louvores, adoração nesta manhã. Nós queremos prestar culto ao Senhor nesta manhã. Queremos te dizer, Senhor, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Ah, Senhor Jesus, meu Pai, aleluia, recebe a tua igreja, Senhor, na adoração, nesta noite, reunida no templo, neste lugar. Ah, Deus, eu sei que há pessoas nas suas casas, fazendo sua devocional, lendo a Bíblia. Ó Deus, aqueles também, Senhor Jesus, que estão, ó Pai, em outros ambientes como esse. Em nome de Jesus, abençoe. Nós estendemos as nossas mãos e oramos pelas igrejas nessa cidade. Nós abençoamos o teu povo espalhado pela cidade de Umuarama.
e abençoamos a cidade de Umuarama. Que hoje nessa cidade seja noite de salvação, em nome de Jesus. Seja noite de cura, seja noite de restauração, meu Pai. Aleluia, o Senhor está aqui, papai, presente neste lugar. Adore ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Adore, adore, adore. Oh, meu Pai, exaltado é o teu nome, meu Pai. Espírito Santo, Santo. Aleluia, vamos adorar o nosso... Com palmas, como a Beth aqui. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, arabalama, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare!
Te adoramos, Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Te adoramos, Senhor, te adoramos aqui neste lugar, Senhor. Te adoramos, Jesus, toda honra, toda glória. Aleluia, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
salva de palmas para Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o poder. Te louvamos, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o poder para todos sempre. Amém? Você pode se assentar. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Você recebeu um boletim com uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Nós temos na segunda página também, na verdade na terceira, um guia comercial, né? Se você quiser anunciar o seu produto, seus negócios, fique à vontade, só entrar em contato com a secretaria da igreja. Irmãos, não se esqueçam de fazer o cadastro geral da igreja, tá? Se você ainda não se cadastrou no cadastro geral da igreja, entre lá no nosso site, casanarrocha.com, é bem fácil, é o nome da igreja.com. Aí lá na parte superior está escrito, Cadastro Geral 2023. Clique aqui, você vai clicar e aí você vai entrar no cadastrinho rapidinho, são umas 5, 6 perguntas, rapidinho, só para a gente ter as informações básicas dos irmãos e saber com quantos irmãos nós estamos contando aqui, né? Aproximadamente. Ano passado, nós estávamos com 147 inscritos, ou seja, pessoas que se consideram parte dessa igreja, membros, né, aliançados conosco. Sempre lembrando, querido, que para nós, a nossa visão como igreja é que pastoreio é por identificação, né? Você está aqui porque você ama esse lugar, porque você ama os seus irmãos, porque você tem uma identificação com os pastores, os obreiros, aqueles que fazem parte da liderança do presbitério da igreja. Não é apenas um fichamento, um cadastro, né? Mas sim uma aliança, um compromisso, uma aliança congregacional com os seus irmãos. Então não esqueça de fazer o seu cadastro geral no site da igreja, que é casanarrocha.com, tá bom? casanarrocha.com, faz lá a sua inscrição no nome de Jesus. Também na última página nós temos os horários, os dias, né, nas nossas células. Temos sempre incentivado os irmãos a participar das células. Procure uma célula que é mais próxima da sua casa, vem estar conosco em família, traga pessoas, traga amigos. Às vezes teu amigo não vem direto na igreja, mas aí você convida para uma reunião, que sempre tem um salgadinho, tem um negocinho ali, uma bolachinha, um cafezinho, um bolinho, e com certeza ali vai ser quebrado o gelo, ele vai se sentir em família, vai se sentir em casa, vai fazer novos amigos, você também. Vão criar ali uma aliança, uma comunhão maravilhosa, uns com os outros. Então é uma excelente oportunidade de você evangelizar, de você trazer uma pessoa para o reino de Deus através das células, tá? Todas as quartas-feiras, 20 horas culto, domingo às 9 horas, às 19 horas também temos, e dentro do boletim você recebeu um envelope para que você possa contribuir na casa do Senhor. Ali atrás tem as maquininhas, chave Pix aqui no paredão, graças a Deus. Então coloque-se de pé, vamos nos preparar com alegria. A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, isso é tremendo, irmãos. Esse momento não deve ser um momento de constrangimento, de tristeza, mas sim um momento de alegria. Por graças a Deus, nós temos o privilégio de sermos cooperadores na obra do Senhor. Levante as suas mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, que o Senhor te prospere em todas as coisas, que o Senhor te dê entendimento espiritual sobre a área de finanças, que Deus te dê sabedoria na gestão dos recursos, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, tua casa, tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo aquilo que está confiado nas tuas mãos. Haja provisão, haja bênção, haja graça, haja glória do Senhor sobre cada um de nós. Que nunca falte mantimento na casa do Senhor, que nunca falte mantimento na casa dos servos de Deus, mas que possamos crescer como uma igreja próspera, abastada, abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia de dons, cheios de ministérios, cheia de recursos, ó Deus. Abençoa, Pai, esse ministério, esta casa pastoral, ó Deus. Cada um de nós, cada família seja agraciada, abençoada com uma unção
do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que tudo aquilo que eles tocavam eram abençoados, furavam um poço, saía água, ó Deus, os seus animais geravam animais e se multiplicavam, porque o favor, a bênção do Senhor estava sobre José, estava sobre Abraão, Isaque e Jacó, e estará sobre nós também. Nós tomamos posse desta unção, da unção de prosperidade, da unção de bênção de Deus sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então vem aqui na frente, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, em nome de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Não esqueça de trazer um amigo, uma pessoa. Vamos encher isso aqui de pessoas abençoadas, tá bom? E graças a Deus por isso. Culto de domingo de manhã é um culto novo, né? Nós estamos iniciando, faz pouco tempo que a gente iniciou. E nós contamos com os irmãos, tá bom? À noite também nós temos culto, às 19 horas. E aqueles fominhas, né, que quiserem vir nos dois cultos, são sempre duas palavras diferentes. De manhã, escola bíblica dominical, com um estudo sistemático toda semana. Um estudo específico dentro de um material maravilhoso que a gente tem, de discipulado, e no domingo à noite uma palavra livre. Hoje nós vamos falar sobre confrontando a frieza espiritual. Confrontando a frieza espiritual, baseados lá em Apocalipse, tá bom? Então, chamamos o Rafa, vem aqui à frente, estenda suas mãos para o Rafa, vamos abençoá-lo, no nome de Jesus. Rafael Caprioli, Rafael Malafaia. Graças a Deus. Pai, nós estamos aqui, abençoamos, ó Deus, o Rafa, invocamos a tua bênção sobre ele, que ele seja um profeta nas tuas mãos, um pregador, segundo o teu coração, enche ele com o teu Espírito Santo. Obrigado por essa preciosidade, ó Deus, que há mais de 17 anos caminha comigo em aliança, num só coração. Obrigado pela Débora, sua esposa, sua família. Nós consagramos, abençoamos eles diante do teu altar, que eles cresçam, floresçam, se desenvolvam no Senhor. Cada dia mais a bênção, a graça e a glória do Senhor esteja sobre eles e sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos receber, beber da fonte, e a fonte é o Senhor Jesus. Fala conosco através do teu Filho, do teu servo. Enche ele com o Espírito Santo e ministra aos nossos corações, que possamos ser solo fértil, ó Deus, solo preparado pelo teu Espírito, para recebermos a boa semente da tua palavra, e que isso gere transformação, gere vida, gere multiplicação daquilo que o Senhor tem arquitetado e desenhado, projetado para as nossas vidas. Fala conosco através do teu servo, é o que nós te pedimos, o abençoando, e a cada irmão que aqui está, e aqueles que estão pela internet também, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você que está na internet também deixe seus comentários, pega esse link, multiplique através das suas redes sociais, e também você pode contribuir através dos dados que a gente sempre coloca à disposição para você, tá bom? Pode se assentar, todo mundo, Deus abençoe. Rafa, é contigo, tá? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem estava aqui 2 domingos atrás? Porque domingo passado a gente teve o apóstolo Eduardo, e um domingo antes eu comecei a tratar de um assunto que eu sempre tive muito interesse, eu sempre gostei muito. Mas eu também sempre soube que era uma área muito perigosa. Porque se a gente não trabalha bem a nossa alma e não sabe ouvir bem quem fala sobre a alma, a gente cai numa grande cilada. Eu sempre comparo a alma como um peixe que não olha para o anzol com atenção. E aí cai na primeira fisgada que tem ali e vai embora. E você tem que entender que Satanás ele não brinca.
Satanás, ele sabe como a nossa alma trabalha, ele sabe como a nossa alma vive, e ele sabe do que a nossa alma gosta. Por isso ele fica ali com o anzolzinho pronto, e ele fica balançando. É igual aqueles desenhos que você vê a minhoquinha lá enrolada no anzol, e o peixe vai andando, 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 e vê aquela minhoquinha balançando, e ele não vê o anzol, ele só vê a minhoca balançando, e ele pega. E aí ele é pego, ele é fisgado. E quantas vezes o ser humano é fisgado por um anzol de Satanás, assim como o peixe é fisgado pelo anzol do pescador. E por que nós somos fisgados pelo anzol de Satanás? Porque a gente não cuida da área que a gente pensa que não precisa ter cuidado nenhum. Ou que, não precisa tratar da alma. Porque eu estou bem atento. Isso aí que estão falando, é balela, isso aí é conversa da cabeça dos outros para tentar enganar a gente. E não é. Nós começamos a ver naquele domingo, que é a restauração da alma. Então, parte 1 hoje será a parte 2. E provavelmente daqui 1 ou 2 domingos nós vamos dar continuidade também, que daí vai ser a parte 3 e a parte 4 da restauração da alma. Nós vimos que nós, seres humanos, somos divididos em 3 partes, espírito, alma e corpo. Vimos aí cada parte dele, como que funciona, o que pode, o que não pode, como Deus trabalha nessas 3 áreas, no espírito, na alma e no corpo. E eu trouxe para vocês que o corpo a gente cuida como? Tendo uma boa alimentação, a gente cuida fazendo exercício físico, dormindo corretamente, e os cuidados básicos que a gente tem com o corpo. O espírito, como que ele é cuidado? A partir do momento que a gente se entrega para Jesus, a gente tem a conversão, a gente se volta para Jesus, o espírito ele é religado ao Espírito de Deus, que um dia foi rompido, que um dia foi separado, lá no comecinho de toda a história, quando Adão e Eva pecaram, e ali o espírito foi desconectado com o Senhor nosso Deus. Mas Jesus veio, morreu, ressuscitou, e aí nós tivemos essa conexão novamente, reconectados com o Espírito de Deus. Mas a alma, ela ficou ali. E aí vocês também, quem esteve aqui nos 3 dias com o apóstolo Eduardo? Vocês viram que ele trabalhou muito sobre essa área. E eu fiquei assim, admirado, porque eu falei, nossa, não havia nada de combinado. Que naquele domingo a gente começaria a falar sobre alma, e no domingo seguinte ele traria também assuntos relacionados com a alma. Quando ele falou sobre os espias, eu falei, olha, é de Deus isso aí. Como dizia um amigo nosso, o Luiz Sirigu, quem lembra dele? Ele falava assim, não existe coincidência, existe cristocidência, porque essas coisas é Cristo que faz acontecer na nossa vida. E nós vimos também que a nossa alma ela precisa de cura e restauração. Porque uma alma que não está curada, uma alma que não está restaurada, ela é uma alma toda machucada e machuca os outros. Ela é uma alma que está destinada a sofrer até o último dia da vida que nós temos no nosso corpo físico. Nós vimos também que nós precisamos da necessidade da renovação da mente. Quando Paulo fala em Romanos 12, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então não é uma coisa de hoje, dos livros que saem hoje tanto, de autoajuda, de trabalho da mente, de tanta gente falando por aí. Já estava aqui escrito há mais de 2000 anos. Paulo falou, transformai-vos através da renovação da vossa mente. Mas quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado com essa renovação da mente, é porque Satanás sabe como que a nossa mente trabalha, ele sabe como que ela funciona. E a nossa mente, se a gente deixar, a gente cai nos enganos facilmente. Quem aqui já viu aquela experiência, ou alguém falando, de certa forma assim, esse livro, ele é todo amarelo. E aí eu bato tanto nessa tecla, que ele é amarelo, que ele é amarelo, que ele é amarelo, que daqui a pouco eu pergunto, que cor que é esse livro? Amarelo.
Eu fiz esses dias isso na sala de aula. Eu estava com um canetão, escrevi, o canetão era preto, mas eu fiquei falando para todo mundo, que cor que é esse canetão? E todo mundo, vermelho, porque eu fiquei batendo ali na tecla. Chegou um aluno atrasado na sala. Eu falei, quando ele entrar, ninguém fala. Fica todo mundo em silêncio e deixa eu falando que o canetão é preto, é vermelho. E fui. E eu percebi o olhar dele, que ele falava assim, da onde que esse povo está tirando que esse canetão é vermelho? E aí, num determinado momento, eu entrei no assunto com ele e falei assim, e aí, que cor que é esse canetão? Ele, é vermelho. Aí todo mundo deu risada, porque é criança. Aí ele ficou olhando para um lado e para o outro, falei, então, sabe o que aconteceu? Eu falei tanto, que eu fiz você acreditar que esse canetão era vermelho, quando na verdade ele era preto. E aonde é que está essa situação? Ela está dentro da nossa alma, está dentro da nossa mente. De tanto eu falar de algo, eu faço com que as pessoas possam vir a acreditar sobre aquilo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás ele é especialista. O apóstolo falou uma coisa aqui, eu achei muito interessante, falou assim, Satanás ele cozinha sua mente ali por anos, e anos, e anos, para depois abrir a panela e comer com voracidade. E aí a gente não pode orar 1 hora, a gente não pode se dedicar ao estudo da palavra 10, 15 minutos por dia, porque dá sono. Por quê? Porque a alma sabe. A alma ela vai entrar num choque ali com um espírito terrível e daí vai dar sono. Quando ele falou que o pessoal lá no retiro ou na escola fazia bagunça, ele falou, agora você vai para o quarto, vai ler o Salmo 119. Me diz aqui quem é que nunca pegou a Bíblia, começou a ler e deu um sono terrível. Aquele sono que você falou assim, não, eu tomei alguma coisa. E aí a cabeça vai assim, puf, você vai pescando. Então, enquanto você está pescando ali para ler a Bíblia, Satanás está pescando a sua mente para te derrotar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele sabe desde o começo. Eu sempre digo que Satanás ele não mudou as táticas dele, ele não mudou a técnica dele de conquistar o coração do ser humano. A gente é que fica tentando mudar a tática e técnica, quando na verdade a gente não precisa, porque Deus já entregou para nós. A gente quer ficar fazendo coisas mirabolantes para não ser enganado por Satanás. Porque quando ele chega para Adão e Eva e fala assim, peraí, Deus falou que vocês comerem desse fruto aí vocês morrem? Não, isso aí é conversa de Deus, para com isso. O que Satanás estava fazendo ali com Adão e Eva? Atingindo o quê? O corpo deles? Eva, come esse frutinho aqui que você vai ficar, um pitel. Você vai ficar em perfeito corpinho ali, Não engorda, não dá celulite. Não. Adão, come esse fruto aqui, que isso aqui é o que faz você ter a sua virilidade. Faz você ser mais homem. Não, ele não foi no corpo, nem de Adão e nem de Eva. Ele foi na onde? Na alma. Ele chegou ali na alma da Eva e falou assim, Eva, Adão, conversa, vocês não vão morrer, pode ficar tranquilo. Na verdade, vocês vão ficar mais vivos ainda. Ele não usou essas palavras, mas ele falou dessa forma para que eles entendessem. Você vai ficar mais vivo, sabe por quê? Porque vocês vão se tornar agora iguais a Deus. Olha que maravilha. E diz para mim, qual que é o desejo do ser humano até hoje? Se tornar igual a Deus. A nossa vontade a gente tem essa vontade dentro do nosso coração, ser igual a Deus. Ah, mas eu não tenho isso não, Rafael. Eu nunca pensei dessa forma. Se você começar a vasculhar, isso está lá dentro, porque Satanás ele fica colocando isso dentro da nossa mente. Para que nós nos tornemos iguais a Deus. E que a gente não precisa de Deus, porque se a gente pode se tornar igual a Ele, para que a gente vai precisar dele? E é nesse ponto que ele engana, pega a gente e leva para o inferno. É através da nossa mente. Ele não vai no nosso corpo. Muitas vezes ele usa o nosso corpo para tentar atingir a mente. Assim como ele fez para entrar em Israel várias vezes, para destruir o povo de Israel. Quando ele não conseguia entrar da forma que ele queria, ele fazia o quê? Bom, então vamos para a parte que eu consigo ter o controle ali, dependendo de quem eu pegar, que é a mente. E aí ele fazia de todas as formas. Pega a história de Sansão. Sansão estava ali forte, firme e forte, com a força que vinha do Senhor. Satanás ia na alma dele. Ia tocando, tocando,
até que ele conseguiu, no último instante ali, fazer com que Dalila fizesse ele deitar a cabeça sobre o colo dela, dormir, e aí ela chama o soldado corta os cabelos. Mas todos os tempos, em todas as vezes que ele tentou, ele foi aonde? Na alma de Sansão, para que Sansão pudesse ficar totalmente desabilitado, totalmente desarmado. É assim que ele faz. E não pense que ele faz diferente comigo e com você. Não, ele faz igualzinho. O que muda muitas vezes é a forma como vem para nós apresentado. Porque lá naquela época ele usou de uma forma, mas a tática e a técnica era igual. Hoje ele usa outros meios. Hoje ele usa a internet, ele usa a televisão, ele usa uma música, ele usa a vizinha, ele usa o vizinho. Às vezes ele usa uma frase que o pregador aqui está falando e fala lá o que ele falou. E aí a pessoa se foca só naquela frase ou naquelas duas palavras. Por isso, todas as vezes que você vier à igreja, que você ouvir uma palavra de Deus, não fique sentado apenas ouvindo, leia a palavra e leve diante do Senhor. Porque o nosso Pai, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso. Ainda que você tenha tido um pai ou uma mãe que não foi amoroso com você, o nosso Pai, que está lá no céu e que está aqui no nosso meio, Ele é amoroso. E aquilo que você precisar, você pode ir até Ele. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo como aquela criança que fala assim, se eu levantar a mão aqui no meio da sala, vão dar risada de mim. Deus não dá risada de você com a sua pergunta mais assim, esdrúxula, vamos colocar. O que Deus vai pensar de mim se eu fizer uma pergunta dessa? Ele não vai pensar nada, porque Ele conhece o que está dentro do teu coração. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que você vai falar. Não tenha esse medo. Não tenha medo de ir até o Pai, se derramar diante dele e falar, Pai, eu estou com dúvida nisso. O que Ele quis falar? O que o Senhor está querendo falar com esse versículo? O que o Senhor está querendo falar nesse capítulo? O que o pastor lá falou que eu não entendi? Pergunte para o pastor, mas se ainda está com dúvida, não tem como perguntar para o pastor, leia o versículo de novo e fala, Pai, o que está querendo ser falado aqui? Ao ponto de você ler, entender e ninguém mais conseguir te enganar. Vocês conhecem o Marco Aurélio, ele sempre está aqui conosco. Geralmente ele prega nos domingos à noite, ou num convite que o pastor faz. Mas eu lembro de uma frase que ele sempre dizia quando ele dava aula para nós, é que ele queria saber tanto da palavra, que ele pudesse sentar na cadeira e quem estar aqui fica incomodado. De pensar assim, se eu falar alguma coisa errada, ele vai me chamar a atenção. E ele disse que várias vezes aconteceu isso. Ele está sentado ali e quem está aqui à frente falar uma coisa assim que não tinha nada a ver, que veio da cabeça dele, ele não se preparou. E aí ele chegava e falou assim, olha, o que você falou não tem nada a ver. E você não corrigiu. Você está vendo o perigo que você está fazendo, está criando, levando as pessoas que estão sentadas aí a ler um negócio, a entender uma coisa que não é. Porque é igual quando eu brinco com vocês aqui, eu já brinquei disso, que 2 mais 2 é 5. E aí você fala, não, é 4. E fica naquela luta. Por que você sabe que é 4? Porque você já estudou. Isso já está lá dentro de você. Você já aprendeu a contar lá 1, 2, 3, 4 e chegou no 4, chegou no resultado. Agora, se você não soubesse que 2 mais 2 é 4, e eu chegasse aqui e começasse a te ensinar que 2 mais 2 é 5, ou outro resultado, pronto. Eu aprendi que 2 mais 2 é 1000. O Rafael ensinou. E você ia ficar feliz. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente sabe de algo, ninguém pode nos enganar. Satanás ele vai vir com todas as armas para enganar a respeito da palavra de Deus. Por que ele não enganou Jesus no deserto? Porque Jesus lia as Escrituras. Mas Jesus é o Filho de Deus, então ele está tudo ali, já está tudo no HD dele, prontinho, ele só desceu na terra, já veio pronto. Mas todas as vezes que você pega para ver sobre a história de Jesus na Bíblia, veja quantos momentos ele estava orando, ele estava ali estudando, lendo as Escrituras. Ele leu, ele sabia, por isso ele dizia, está escrito. Se está escrito é porque ele leu. Então, quando Satanás chegar para te enganar, você vai ter essa mesma resposta. Está escrito lá que não é dessa forma, Satanás. E aí eu quero ver você cair. Você não cai. Mas para isso você tem que ler, você tem que buscar.
E se você tem essa dificuldade para ler, para buscar, porque dá sono, ou porque você não teve bons exemplos dentro de casa para fazer a leitura, ou você tem a sua alma machucada por causa disso, busque a Deus. Busque ao Senhor, para que você possa sim ser restaurado pelo próprio Senhor. Ao ponto de que quando Satanás chegar para você e falar alguma coisa, você fala assim, está escrito, arreda-te daqui, porque eu só adoro ao Senhor nosso Deus. E aí ele vai entender, opa, essa cabecinha aqui eu não consigo entrar. Essa cabecinha eu não vou conseguir manipular. Porque é muito fácil a gente manipular uma cabeça. A gente vê isso muito aqui no Brasil, com questão da mídia, o que cai na mídia. Não é mesmo? Agora, no último ano que teve eleições, quanta história que foi feita para manipular, tanto um lado quanto o outro. Chegava um ponto que falava assim, e agora? Será que realmente esse aqui é tão ruim e esse aqui é tão bom, ou vice-versa? Será que tudo que falam é verdade desse fulano? Será que tudo que falam é verdade desse ciclano? Mas por quê? Porque a gente não conhece a verdade. Porque a gente tem aquela preguiça de poder ir atrás da informação. A gente tem a preguiça de pegar e falar realmente, será que isso aqui é, de fato, o que dizem que é? E nessa manhã, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a distorção na maneira como a gente vê Deus, por causa da nossa alma ferida. Quando Deus ele restaura a gente, Ele não quer restaurar apenas uma parte, só o espírito, ou só a alma, ou só o corpo. Ele quer restaurar as três partes. E a alma, quando ela é restaurada por completo, quando ela é restaurada de forma como Deus havia criado, isso é maravilhoso na vida do ser humano, porque a gente começa a ter uma vida plena ao lado de Deus. Porque pense só, você vem à igreja, você ouve uma pregação, e aí você se converte naquela noite. Recebeu a Deus aqui, veio aqui à frente, fez a sua oração de confissão diante de todos, e reconheceu ali que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Aí você sai daqui, vai para casa. Só que daí você não consegue abraçar o seu pai, porque seu pai foi muito agressivo com você. Você não consegue ter um contato direto com a sua mãe, porque a sua mãe sempre foi ríspida, sempre foi agressiva nas palavras. E aí qual que é a imagem que você cria de Deus? A mesma. Porque da forma como nós sofremos aqui, a gente acaba criando também essa visão de Deus. Tem gente que acha que Deus é o quê? É um velho, barbudo, porque geralmente a gente cria essa imagem, principalmente pelo que a gente vê na televisão, em filmes, as novelas que colocam, quando colocam Deus, as séries. Deus, cabeludo, branco, barbudão, branco, sentado com um cajado. Cala a boca, fica quieto, me respeita. Então Deus é assim? Porque daí o meu pai foi assim. A minha mãe foi assim, e consequentemente eu passo essa imagem para Deus. E aí eu fico com medo de chegar até Deus, e aí toda vez eu penso assim, para chegar até Deus eu tenho que chegar assim, olhando no chão, porque se eu olhar para Ele eu vou ser fuzilado pelo olhar dEle. Ou eu tenho que pedir permissão para tudo quanto é santo para poder chegar até Deus. Porque muitas pessoas pensam assim, eu tenho que falar com tudo quanto é tipo de santo para chegar até Deus. E a gente não precisa. Porque quem intercede por nós? Quem? Justamente. A gente não precisa. Deixa eu orar para esse santo, para esse santo, para esse santo. Porque daí ele leva o meu pedido, a minha oração até Deus. Deus não é aquele dono de supermercado que fica sentado. Sabe aqueles mercados que tem o mezanino, aí tem aquele vidro, aí você só vê a sombra, porque o vidro é todo escuro, é fumê, você só vê a sombra. Aquele lá é o dono do supermercado. Mas eu não tenho acesso a ele, porque ele está lá sentado só observando. Mas eu falo com os funcionários. Eu preciso de tal alimento, o funcionário me leva. Eu preciso de tal alimento, o funcionário me leva. Mas eu precisava falar com o dono. Mas não, é inacessível, não chega, não dá para acessar aquele lá. Deus não é esse dono do supermercado que a gente não consegue.
chegar até Ele. Ou tem gente que pensa assim, Deus é um Deus bonachão, sabe? Aquele vô babão que deixa o neto fazer tudo. Não. Deus, Ele não está olhando para você e falando assim, vai, brinca, vai, pode pecar, depois eu te perdoo. Eu não vou te dar uma bronca agora. Você é tão bonitinho, olha só como você é lindo. Que o seu pecado? Não, Deus também não é esse. Deus, Ele é um Deus justo. Você pecou, Ele vai te dar correção, Ele vai te chamar a atenção. Porque Ele sabe que aquilo que você fez está levando você longe dEle. Então Ele não vai ficar ali esperando, falar, ai que coisinha linda, olha só o cabelinho todo arrumadinho, ai que bochechinha. Não tem problema que brigou, que xingou, não. Deus, Ele vai chamar sim sua atenção. Mas Ele não vai chamar a sua atenção com um chicote na mão, com um reio na mão, e chamando a atenção e te dando a chicotada. Ou um cajado na mão te batendo na cabeça, para fazer a sua cabeça entrar no lugar e você entender que aquilo que você fez é errado. Ao mesmo tempo que Deus Ele vai chamar a tua atenção, Ele vai olhar para você com tanto amor, que aquilo que você sofreu ali naquele momento de ser chamado a atenção, não vai nem passar perto do amor que Ele tem por mim e por você. Lembre-se de Pedro, quando Pedro rejeitou Jesus pelas 3 vezes naquela noite da crucificação. O olhar de Jesus não era assim, tá vendo o que eu falei para você? Eu te avisei. O olhar de Jesus não foi esse para Pedro. O olhar de Jesus para Pedro foi assim, eu te amo. E eu te amo muito. E Jesus ama tanto que Ele fez questão de falar o quê? Pedro, aliás, chama Maria Madalena, vai lá, chama os discípulos e também chama para Pedro. Chama Pedro porque eu quero que ele entenda que ele não é rejeitado porque ele me rejeitou 3 vezes. Jesus ama você a tal ponto de olhar para você com um amor que nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua alma gêmea, como dizem as músicas por aí, é capaz de olhar para você com tanto amor. Por isso, se você tem uma alma ferida pelo pai, pela mãe, por um esposo, por alguém que está acima de você, e você pensa que Deus vai te tratar daquela forma, pegue tudo isso agora e jogue no lixo, porque Deus Ele não te trata como as pessoas tratam você, ou como você um dia foi tratado. A maneira como vemos a Deus é a base para a nossa vida plena. Por isso a gente precisa aprender a parar de olhar para Deus como a gente olha para o outro. Porque um dia me bateram, então Deus sempre vai me bater. Não, Deus Ele nunca vai te bater. Mas Ele vai te chamar a atenção com tanto amor, que você vai ser convertido naquele momento, daquele ódio que você tinha por uma autoridade, por aquela raiva que você tinha pelo pai ou pela mãe, pelo que tinha acontecido no passado, na sua infância. Que você vai falar assim, é esse amor que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. E a gente tem que tomar esse cuidado, sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe disso. E aí ele pega e enfatiza ainda mais. Ele sabe o que a gente tem, que a gente sofreu. Ele sabe tudo aquilo que você sofreu desde a hora que você nasceu. E é nesses pontos que ele vai chegar assim, ó, com uma voadora. E bater no seu peito. Para que você se distancie ainda mais do Pai. Ele sabe. E ele não fica dormindo em serviço, como a gente costuma falar. O serviço dele é ficar bem atento para saber qual o momento certo, que ele só vai fazer assim, ó, e fisgar a gente pela nossa alma. O seu coração, ele é aberto, ele é escancarado. Tome cuidado. Porque Satanás, ele sabe muito bem que ele está escancarado. E ele vai ali fuçando, ele mexe. E ainda mais que você esteja ali firme e forte, ele vai ficar esperando o momento certo. Aquele pontinho. Para ele pegar, sabe aqueles dardos que a gente joga e acerta o círculo? Quem acerta no centro, leva a pontuação maior. Aí tem aqueles que treinam tanto, que a mosca está passando, ele e acerta a asa da mosca no centro daquele alvo. É assim que Satanás fica, todos os dias, olhando para a sua vida, para poder jogar o dardo dele, inflamado dele,
para acertar você em cheio. Aonde? No seu coração. E aí, se a gente tem uma visão distorcida de Deus, Ele pega isso e usa isso para poder distorcer ainda mais, para arrancar você da onde você está e levar você para o mundo dele. E aí, igual aqueles filmes que eles colocam quando aqueles espíritos monstruosos vai puxando as almas, é assim que Satanás vai fazer. Porque Satanás não vai pegar você na mão e falar assim, vamos, vamos. Não, ele não vai fazer isso. Porque ele vai fazer isso para te conquistar. Mas na hora que ele for arrancar você mesmo para puxar, ele vai pegar você e vai arrancar e jogar dentro. Até, acho que de sexta para sábado, tive um sonho, até comentei com a minha esposa, falei, foi um filme de terror o sonho. Eu sonhei que eu estava dentro de um carro, como se fosse um carro igual ônibus, que pessoas entram e saem, e esse era um carro que várias pessoas entravam e saíam e desciam num ponto. Era um carro. E era cena assim de filme de terror onde eu estava indo, porque eu olhava aquelas carros e falei, nossa, parece aqueles filmes de terror. E num determinado momento, as pessoas que estavam dentro do carro pararam o carro e falaram, a gente vai descer aqui. E sabe quando você está no banco de trás e a pessoa abre, você tem a visão do chão? Na hora que abre a porta, você vê um pedaço do chão? Eu tive aquela visão e era um buraco. E naquele buraco entrou uma pessoa, um ser humano, mas que ao mesmo tempo se contorcia e virava um monstro. E essa pessoa que estava no banco da frente, que estava descendo, era como se fosse um caça-monstros. E aí ele desceu, e eu lembro que ele pegou e puxou aquele monstro, que era deformado. E eu peguei e não queria olhar, porque era totalmente deformado. Era pedaço de carne com osso, e ele puxava. Só que ele não conseguiu arrancar tudo. Ele tirou uma arma bem grande, colocou assim, e destruiu aquele monstro. E hoje eu fico pensando que é dessa forma que Satanás vai fazer com a gente. Ele vai enfiar a mão para pegar a gente, para puxar, retorcendo tudo de quanto forma a gente, para tirar a gente da glória do Pai, para jogar a gente dentro do mundo dele. Porque a Bíblia fala que lá haverá dor e ranger dos dentes, então não vai ser um lugar tranquilo, sereno, em paz, que você vai ficar sentado só olhando as coisas acontecerem. Porque Satanás, ele joga essa imagem do inferno para nós. Vem cá, olha como é gostoso. Aqui você não trabalha, aqui você não tem cansaço, aqui você não tem dor. E aí você pega uma alma que está totalmente machucada, que está totalmente arrebentada, que quer descanso, que quer paz. O que ela faz? Opa, é para lá que eu vou. Porque talvez ele até fala assim, cara, se você for para o céu, é o tempo todo. Santo, 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 santo. Você vai cansar sua voz. Você vai ficar rouco. E sabia que a alma pega e engana a gente dessa forma? Nossa, vai ficar 24 horas lá. Nem vai ser 24 horas, porque lá não tem relógio, mas... Santo, santo, santo. Nossa, já cansei. Só falei 3 vezes, já cansei. Ah, não, eu vou ficar lá, né? Porque, ó, vou ficar sentado numa cadeirinha lá. Alguém vai me servir. Ou como uma propaganda uma vez mostrou na época, acho que era propaganda de cerveja, se eu não me engano. Que daí ele descia redondo lá e era aquela tranquilidade. O capitão dentro da piscina lá de fogo. Ai, que delícia, aquelas labaredas subindo. Só que é uma doce ilusão, porque quando chega lá, eu nunca fui. Mas através da palavra de Deus, dá para a gente saber certinho que não vai ser essa tranquilidade, não vai ser essa paz que ele julga ter. Que vai ser dor, ranger dos dentes. Quem que já sentiu queimação no estômago? Agora pensa essa queimação constantemente, que tudo que você bebe, tudo que você faz, você vira de ponta cabeça, aquele negócio não passa. Quem que já teve pedra no rim, que tem aquela dor de cólica renal, que também não passa. Você vira do avesso, mas a dor não passa. Agora pega isso e multiplica assim por 1000, não vou nem falar por 10. E eu ainda penso mais, eu penso que através do que a gente tem entendimento da Bíblia, que Satanás vai ficar ali o tempo todo, ó, te acusando, você está aqui porque você fez tudo aquilo lá, e rindo. E ainda mais se tiver alguém do lado e falar assim, eu te avisei, ó, tá vendo? E agora eu tô aqui,
junto com você, mas vai ser tanta acusação, é um tormento. Agora, paz, plenitude é no céu. E lá você não vai se cansar. Você vai cantar o tempo todo, santo, 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 santo. Sua voz não vai mudar, ela não vai ficar rouca. Suas cordas vocais não vai criar calo. Porque aqui cria calo, quando a gente fala muito, fala alto, grita, não cuida da voz, vai criando aqueles calos vocais, nas cordas vocais. Mas lá não. Lá você vai ficar em pé adorando ao Deus Todo-Poderoso, você não vai se cansar, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais choro. E isso é maravilhoso. Pegue isso para a sua vida, pegue isso para a sua alma e fale, eu quero ir para este lugar onde há paz, onde há amor, onde há plenitude, aonde eu vou estar conectado com Deus e nada, nem ninguém vai nos separar mais. Porque daqui a pouco Satanás vai vir falar para a sua mente, isso aí que ele falou é conversa, tá? Assim como Satanás fez com Adão e Eva, logo após Deus ter falado com eles. Satanás chegou e falou assim, isso aí que ele falou é tudo conversa, é mentira. E Satanás vai fazer isso com a minha cabeça, vai fazer com a sua cabeça também daqui a pouco. Ou no momento mais oportuno para ele poder fisgar a sua mente e falar assim, tudo que foi falado hoje de manhã, tudo que foi falado domingo passado com o apóstolo, tudo que você já ouviu, conversa. É conversa. Você não viu o jeito que seu pai te tratou? Então é desse jeito que Deus vai te tratar também lá no céu. Vai ser no reino lá também. E o reino de Deus é mais doído. Não, não é, não é. Deus não tem um rei para bater nas suas costas. Deus não tem uma palavra amarga para dizer ao teu coração. Por isso, não trate Deus como você vê as pessoas. Porque Deus não é aquela pessoa que te feriu um dia no passado. Deus é o teu Pai de amor. E a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pega alguém aqui na face da terra, desde quando começou, se alguém mais fez isso, além de Deus. Não. Não, ninguém fez isso por você e ninguém nunca mais fará, porque só Deus pôde fazer isso. Porque Ele ama você. Se a sua visão de Deus até hoje era distorcida, como um homem velho, carrancudo, bravo, com chicote, com cajado, que só bate e quer você lá prostrado o tempo todo e você levando chicotada, não é isso. Deus não é esse homem, Deus não é essa mulher que um dia fez isso com você. Amém? Outro ponto que causa também na nossa alma, que a gente tem que tomar muito cuidado, é na distorção, na maneira como nós vemos a nós mesmos. E olha só que é um grande perigo como a gente se vê, porque a forma como nós nos vemos nos impede de receber as bênçãos do Senhor. A forma como nós nos vemos nos impede de nós criarmos uma harmonia dentro da igreja. É como se eu entrasse aqui e olhasse para todos vocês e falasse assim, vixe, ninguém está balançando a cabeça hoje. Está todo mundo quietinho, não estou ouvindo nenhum glória a Deus. Ninguém fala nada, ai, que marasmo assim. O que eu vou pensar? Não está fluindo. E eu não estou convencendo ninguém. Aí eu tenho que me lembrar que eu não convenço ninguém do seu erro. Que quem convence é o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu tenho que entender também que se você não está balançando a cabeça para mim, afirmando aquelas coisas que eu digo, eu tenho que ficar mais tranquilo. Porque daí não é eu que não estou sabendo explicar. Você não está balançando a cabeça, talvez é porque você não está com vontade. Eu tenho que entender que quem está ministrando sobre o teu coração nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Porque se eu ficar com essa visão de mim mesmo, de que quando eu subo aqui ninguém balança a cabeça e aí ninguém tem entendimento, porque na minha cabeça ninguém está entendendo nada, eu vou desistir. Falar, isso aqui não é para mim. Vim aqui falar, não é para mim. A forma como você se vê determina como você vai crescer dentro do reino de Deus. Vai determinar a sua vida aqui na terra para alcançar o reino de Deus. E muitas vezes a gente se vê de forma como? Negativa.
ou porque alguém falou para nós, ou porque nós fizemos algo e não deu certo. E aí a gente fica naquela coisa, realmente, eu não sou bom, eu não sou bonito, eu não sou inteligente, tudo que eu pego para fazer não dá certo, tudo que eu pego para fazer eu não termino, eu nunca vou conseguir alcançar as coisas. Mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade. E para a gente mudar a nossa mentalidade é lendo a palavra de Deus, para a gente entender que nós somos, primeiramente, filhos amados de Deus. É a primeira coisa que você tem que entender. Aqui na terra você é o filho da sua mãe e do seu pai. E aí você dá o nome do seu pai e da sua mãe. Mas você tem que entender que antes de você ser o filho do José ou da Severina, que é o meu caso, eu sou um filho amado de Deus. Porque ainda que o meu pai me deixe, ainda que minha mãe me deixe, eles me abandonem ou eles venham a falecer, eu não posso me esquecer que eu tenho um Deus acima deles dois. Eu tenho um Deus que é o meu pai, que está acima dos meus pais terrenos. E quando eu entendo isso, eu falo para minha alma que eu posso descansar, que mesmo que o meu pai e minha mãe venham a faltar ou me abandonem, eu tenho um Deus, eu tenho um pai que não me abandona. E isso é maravilhoso, e isso você tem que fazer, sabe o quê? Dizer todos os dias para a sua alma entender que você não está sozinho, que você não está sozinha. Eu conheço pessoas que o pai abandonou, eu tenho alunos que o pai foi embora. Eu tenho alunos que vê o pai uma vez por ano. E aí eu fico pensando, como será que é na cabecinha dessa criança Deus? Se eu chegar e falar assim, Deus é seu pai, eu falo assim, poxa, só vai ver uma vez no ano? E aí você tem que entender e tratar para aquela criança, para que ela venha entender que o Deus dela, o pai dela, não é igual ao pai terreno dela, que ela vê uma vez por ano. Ou que talvez ela nunca tenha visto. Mas que ele está ali todo dia, presente na vida dela. Talvez hoje você, com seus 30 e poucos anos, seus 40 e poucos anos, 60 e poucos anos, se tiver alguém aqui com 60, tem alguém com 60? Não tem. Mais já? Mais, já passou de 60. Na idade que você está hoje, você tem que entender que o seu Deus está ali presente todos os dias. Mesmo que você viva sozinho, talvez você more sozinho. Eu sempre digo para meus alunos, por mais que você possa morar numa ilha sozinho, você não é totalmente independente. E eu falo, mesmo que você não acredite que exista um Deus, você também não é totalmente independente. Sabe por quê? Porque você depende do universo ali. Você precisa de um coco para você beber uma água boa, porque você não vai ficar bebendo água do mar. Você precisa dos peixes para se alimentar. Você não está sozinho. Pare de falar isso para a sua alma. E eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram isso, que você está sozinho, que você está sozinha. Mas eu quero hoje falar para você que você não está sozinho. E eu quero que você aprenda a falar isso para a sua alma. Eu não estou sozinho porque eu tenho um pai amoroso. Eu tenho um pai que está comigo todos os dias, que está comigo todo momento, a todo instante. Nos momentos mais felizes, nos momentos mais tristes, nos mais catastróficos da minha vida, Deus está ali comigo. Então eu posso ter essa segurança, eu posso ter essa paz de que eu não estou abandonado. Uma vez eu conheci um pastor, o pastor André, e a história de vida dele é muito impactante, porque ele foi abandonado pela mãe num carreador, assim que nasceu. E ali ele passou mais de 24 horas, chorando, e ninguém ouvia, porque já estava tarde da noite. E passou-se aquele dia, até que um homem passou e ouviu um choro e pensou que era miado de gato. Ele foi ver, era uma criança, e essa criança estava toda coberta de formigas. Porque as formigas vieram devido à placenta que ainda estava em volta naquela criança. E aí ele foi levado para um orfanato. Ele recebeu o nome de André por causa deste homem que o encontrou, que se chamava André. E ele viveu naquele orfanato ali até o último ano que ele poderia viver. Se eu não me engano é 17 ou 18 anos. 18. Dali em diante, daí não tem mais como ficar no orfanato. Ele viveu ali até os 18 anos. Mas por que eu quero só contar um pedacinho da história dele? Ele foi abandonado pela mãe.
Ele não sabe quem é a mãe dele, muito menos quem é o pai. Mas ele não permitiu que isso, no decorrer da vida dele, fizesse com que ele entendesse que ele não tinha um pai amoroso no céu. Porque depois dos 18 anos, aí sim, claro que teve toda uma preparação ali antes, mas ele sofreu muito também no orfanato. Mas ele foi encontrado por uma família que o amou sem medidas. Ele se tornou pastor, ele casou, teve filhos. E ele é um pai amoroso. E ele sempre fala que não foi isso que fez com que ele se distanciasse de Deus. Porque ele realmente entendeu quem é o pai dele. Quem é a mãe dele. Rafa está falando que Deus é pai, mãe, é feminino. Não, não é nesse sentido, tá? Mas ele entendeu que ele não estava sozinho. E ele sabe de toda essa história porque contaram para ele, você foi abandonado. E as formigas estavam lá comendo você. Aí já pensou, ele cresceu ouvindo, você foi abandonado e formigas estavam comendo você. Creio que a alma dele foi muito afetada por tudo isso que ele ouviu. Mas ele não permitiu que a alma dele continuasse a ser afetada por causa dessa história. Talvez você não foi abandonado num carreador como ele foi abandonado. Mas você não precisa deixar que essa parte da história faça com que você se distancie de Deus. Por isso, faça esse exercício todo o tempo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Ele me ama, eu tenho um pai. E Satanás vai vir fazer o contrário. Para de ficar repetindo, isso aí é bobeira. Isso aí é papo de gente que fica lá dando palestra, que tem que ficar repetindo as coisas. Não. Por que os judeus têm a palavra de Deus gravada na cabeça? Porque eles leem o tempo todo. Ainda amarra no braço, coloca na testa. Isso grava na mente deles. Eles entendem o que eles estão lendo. Se for preciso, faça igual minha irmã fazia quando era criança. Enche a casa de tabuada, porque a professora falou que eu não era bom em matemática. Ela comprou uma cartolina amarela e estampou a casa inteira. Tinha no espelho, tinha no guarda-roupa, tinha no banheiro, tinha no teto do quarto onde eu dormia. Para que eu visse o tempo todo tabuado. E eu aprendi, vendo o tempo todo. Aí como é que eu quero entender a palavra de Deus se eu só leio uma vez na semana, quando eu vou na igreja? E às vezes eu nem abro a Bíblia, eu fico esperando alguém projetar ali, porque, que preguiça procurar. Pega essa preguiça e joga no lixo. Traga a sua Bíblia, não tem aqui papel, pega no celular e abre. Mas vai atrás, é isso que faz com que a sua mente entenda. E vai te dar uma preguiça terrível. Porque eu já senti essa preguiça também. Mas todo o tempo que eu abro a Bíblia, eu procuro, eu vou. Opa! Você não precisa decorar a página. Ó, Provérbios 24, está na página 740. A primeira palavra aqui é não precisa disso. Mas você precisa ter a palavra de Deus gravada no teu coração ao ponto de que fala um salmo aí de adoração para a gente falar. Salmo 100, que o pastor Hildo abriu hoje. De tanto eu ler aquele provérbio, de tanto eu ouvir o pastor que a gente tinha na igreja, abrir aquele versículo, eu já gravei. E eu sei que quando eu precisar falar sobre essa adoração a Deus, eu vou no Salmo 100. Não que não tenha outros, mas esse já está gravado. E ainda que tirem a Bíblia da minha mão, me impeçam de ter uma palavra ali na minha mão, eu sei que o Salmo 100, eu vou estar falando sobre adoração a Deus. E é isso que vocês, irmãos, precisam ter. Você não está aqui nessa manhã para poder cumprir um protocolo seu que você colocou que domingo de manhã eu vou na igreja para não ir à noite. Não, você está aqui nessa manhã porque o Espírito Santo quer que você cresça nesse entendimento com o Senhor. E você está no lugar certo, porque muitas igrejas, e eu não estou querendo falar mal das outras igrejas, mas muitas igrejas deixaram esse ensinamento de lado. Louve a Deus todos os dias, porque o seu pastor aqui falou, vamos colocar uma escola bíblica no domingo de manhã. Porque a gente tem deixado o estudo da palavra de Deus de lado. E isso é ruim, porque Satanás fica só ali olhando, ó. Isso. Vai para o Instagram agora. Isso. Vai para o Facebook. Isso. Pega só aquele versículo que postaram lá, ó. Gravou que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Tá ótimo.
Mas não é tudo não que ele vai deixar, tá? Tem coisinha que vai faltar na sua vida, você vai ter que correr atrás. Aí Satanás vem e fala isso na sua cabeça e fala assim, poxa vida. Porque você só tem o versículo 1 do Salmo 23. O restante você não guardou. Não. Não faça isso. Busque ao ponto de que você entenda realmente quem você é diante de Deus, para que você receba. Eu não orava em línguas, eu ficava terrivelmente abalado com isso. Falei, o que acontece? E aí algumas pessoas, não, você tem que repetir, Rafa, uma palavra várias vezes, porque daí você começa a enrolar a língua, e aí você fala. Sério? Fala glória. E glória com L ainda, chega uma hora na 15ª vez que você enrola. Gló, 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 gló. Eu fiz isso. E não veio. Não falei em línguas. Até que um dia, o Bertelli, pastor Bertelli, num culto de sábado, falou assim, quem não ora em línguas ainda? Eu levantei a mão. Ele falou assim, então vem aqui na frente. E eu fui. E eu já fui com aquele pensamento, que a minha mente, a minha alma já falava assim, não vai dar certo de novo. Ele vai te ensinar uma técnica aí, porque era tudo isso que eu já tinha aprendido. Falou assim, de novo, ficar lá na frente. Cheguei lá na frente, comecei, ele falou assim, fica quieto. Não só para mim, para todos. Fique em silêncio. Não é a sua boca que vai determinar quando você vai começar a orar em línguas, mas vai ser o Espírito Santo quando vier sobre a sua vida. E aí, irmãos, aí não teve boca que segurou, não teve língua que parou ali. Porque eu entendi que não era eu que determinava quando eu ia orar em línguas. Quando eu tive esse entendimento, quando a minha mente teve esse entendimento de que era o Espírito Santo que viria sobre a minha vida, independente da técnica que eu usasse, aí sim eu comecei a orar em línguas. Mas para isso eu tive que ter esse entendimento, eu tive que ter essa revelação. E ele falou através da palavra de Deus. Não vai ficar forçando, não force. Porque pensa só, glória, glória, glória. Tenta falar glória aí 5 vezes. Já enrolou, não enrolou? E não funcionou comigo. Não vai funcionar com você. Porque quem vai vir para fazer você orar em línguas é o Espírito Santo de Deus. Para você orar no Espírito, vai ser o Espírito Santo de Deus. Mas para isso eu tive que ter entendimento que não era eu, era o Espírito Santo. Amém? Um outro ponto também, e aí nós vamos encerrar essa parte, que é a distorção na maneira como nós vemos os outros. E isso também é um grande risco, porque a forma como nós vemos os outros impede que a gente viva a plenitude de Deus. Então nós vimos que a forma como nós vemos a Deus impede da gente viver a plenitude do Senhor. A forma como nós vemos a nós mesmos impede que a gente viva a plenitude do Senhor. E a forma como nós vemos o outro nos impede de viver a plenitude do Senhor. Quando nós estamos enfermos na alma, podemos olhar também para as outras pessoas que nos cercam com uma visão distorcida. E aí a gente pode se tornar pessoas desconfiadas ao extremo. Eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, de não confiar nas pessoas. Porque lá na minha infância, lá na minha adolescência, eu fui muito ferido nessa questão. De falar algo e passar 2, 3 dias, uma grande quantidade de pessoas está sabendo daquilo. Eu falei, poxa, foram várias vezes. De ter coragem, de ter segurança, de abrir o coração para alguém e saber que aquela pessoa ia me ajudar e não ia depois, pelas minhas costas, me apunhalar. E eu me tornei uma pessoa totalmente, extremamente desconfiada. Ainda hoje eu luto muito com isso. Eu sempre falo para minha esposa, não confie nas pessoas. Não fica conversando com todo mundo. Porque as pessoas não são confiáveis, as pessoas não são boas, as pessoas usam geralmente aquilo que você fala para te dar a punhalada nas costas. Porque é uma área que eu preciso tratar todos os dias, porque se eu não tratar, eu não vou conversar com mais ninguém. E aí, consequentemente, o que eu faço? Eu jogo essa imagem também para Deus. Se eu contar isso para Deus, Deus vai lá contar depois na igreja para o pastor. Se eu contar isso para Deus, Deus vai fazer eu passar vergonha na frente de todo mundo.
Por quê? Porque a minha alma foi machucada dessa forma. De contar algo para alguém que você confiava e a pessoa depois contar para todo mundo. E a gente não tomar cuidado, nós nos tornamos essas pessoas doentias nesse ponto. Ou também dependentes de forma exagerada do outro. Ou o contrário, totalmente dependente. Eu não quero ninguém do meu lado, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso falar com ninguém, eu sou autossuficiente. E a gente joga toda essa imagem para Deus. Por exemplo, a figura de um pai injusto, por exemplo, pode gerar em nossa alma uma rejeição por qualquer pessoa investida de autoridade. E isso é muito forte. Aí eu não vou aceitar a autoridade do professor na sala de aula, eu não vou aceitar a autoridade do patrão ou da minha patroa, eu não vou aceitar a autoridade do pastor. Por quê? Porque meu pai foi injusto, e meu pai era a minha visão de autoridade, que foi injusto, que fez errado. É assim que ele também vai ser. Eu posso até estar ali, debaixo da autoridade do pastor Giovanni, mas tudo que ele fala eu não concordo, eu vou lá e faço diferente. Não é dessa forma que a gente tem que ver o Pai. Não é dessa forma que a gente tem que ver Deus. A gente tem que estar debaixo da autoridade e entender que a autoridade do Pai é a suprema. E que as autoridades que são constituídas por Ele, que a gente já fez esse estudo aqui. Eu lembro até que acho que fui eu que trouxe esse estudo. A autoridade constituída por Deus, ainda que não seja o que eu quero, não seja o que eu goste, mas ela foi instituída por Deus. E aí tem um ponto que daí sim a gente pode ir contra essa autoridade. É quando ele me faz fazer algo que vá contra os meus princípios e a minha fé no Pai. Aí sim, a gente pode, de certa forma ali, se rebelar contra aquela autoridade. Mas se ele não está fazendo aquilo, obedeça. Aquela autoridade foi instituída pelo Pai. Agora, se a sua imagem de autoridade é uma imagem de injustiça, pelo seu pai, pela sua mãe, que são as suas primeiras autoridades, pegue essa imagem e jogue no lixo também, para que você entenda que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele não é injusto com você. Se você não tem confiança de conversar com outra pessoa, porque você foi magoado, assim como eu fui várias vezes, pegue isso todos os dias, porque Satanás ainda vai ficar falando. Você vai abrir a boca de novo para conversar? Cuidado. Alguém, você está falando aí com 3 pessoas, você está abrindo sua vida, essa pessoa vai pegar um pontinho, vai jogar de novo para você, contra você ali. Cuidado. Porque é isso que ele faz comigo. Às vezes quando eu penso em, puxa, falei demais. Aí eu fico lá. E agora? E se alguém falar daquilo? Ou se alguém usar aquilo contra mim? Poxa, eu não devia ter falado essa palavra. Não era com essa pessoa que eu devia ter contado essa história. Porque a minha alma ainda está machucada e eu busco todos os dias para que ela seja restaurada. E aí você pode estar pensando, mas você não tinha que estar aí falando, Rafa, você ainda está machucado, você está querendo ensinar algo? Sim. Porque eu sei que talvez quando a minha alma for totalmente restaurada, não dê tempo de eu ensinar outro. Então eu estou passando por esse processo de restauração nesse ponto específico. Outros pontos que eu vinha sofrendo já foram restaurados. Glória a Deus. Um ponto que foi restaurado na minha alma, que Deus restaurou, foi da confiança em mim mesmo, daquilo que eu faço. Então pode qualquer um de vocês hoje falar comigo que o que eu faço não tem importância ou não vai ter futuro. Amém, irmão. Mas é amém para a sua vida, porque a minha já está constituída pelo Pai. Porque eu sei de quem eu sou, eu sei o que eu faço e por que eu estou fazendo isso. E não vai ser você que vai falar o contrário. Esse amém aqui é para a sua vida, para que você cresça e entenda que você precisa de restauração. Porque nesse ponto, nada mais me afeta. Porque eu já entendi através da palavra de Deus quem eu sou diante dele. E eu não sou o que você está falando. Eu não sou o que um dia falaram para mim. E se algum dia alguém falou para você que você não era nada, entenda uma coisa, você é muito com Deus. A sua vida, ela é plena. E para ela ser mais plena ainda, siga esses 3 pontos que nós trabalhamos hoje, que nós conversamos hoje.
sobre a distorção na maneira como vemos a Deus, como vemos a nós mesmos e como vemos os outros. E para finalizar aqui, ó, assim, uma postura rebelde ou independente pode ter sua origem numa infância amarga. E exatamente por isso, admitir nossa alma como um canteiro de obras e permitir que o Senhor trabalhe nela é essencial. Por isso, nessa manhã, eu convido você a se colocar de pé. E você se colocar na presença de Deus e falar: Deus, estou aqui. Se for preciso, irmãos, abra os braços mesmo para você fazer, para sua mente entender que você está escancarado. Para Deus chegar ali com um martelete, que eu até usei ontem para a reforma lá da minha casa, para Deus chegar e começar a fazer assim, ó, triturar a sua alma e quebrar, arrancar aquela camada grossa que foi colocada ali de sofrimento, Aleluia. de entendimento contrário ao que você é para Deus. Aleluia, Deus. Vai cansar, vai doer, porque cansa, dói, mas é totalmente necessário. Se você teve entendimento, se é alguma coisa que fez sentido para aquilo que você viveu no seu passado, e mesmo que não tenha feito sentido agora, mas abra, se escancare e fale: Deus, eu sou o seu canteiro de obras. Trabalha em mim, quebra essa camada dura e grossa que me impede de viver na plenitude com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, nessa manhã, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu entendimento nas nossas vidas, pela ministração do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, assim como naquele sábado à noite, Pai, que eu fui à frente, e eu simplesmente, Pai, me abri para o Senhor, e o Senhor veio ali e quebrou, Pai, paradigmas, quebrou pontos, quebrou aquela camada dura e grossa que me impedia, Deus, de receber o Teu Espírito Santo para orar em línguas. Pai, que nessa manhã, as pessoas que estão aqui dentro, Pai, as pessoas que estão acompanhando pela internet, que vão assistir depois, Deus, Pai, que essas pessoas sejam agora, como naquele sábado à noite, quebradas, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo. Que todo levante de Satanás, que toda palavra contrária que foi dita e que está sendo dita ainda agora, que isso não vai adiantar, que isso não vai resolver. Pai, no poder do sangue de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu quebro essas palavras agora sobre essas vidas. Senhor Deus, eu venho agora, Deus, com aquela marreta que o Senhor deu um dia nas minhas mãos, Senhor Deus, para quebrar todos esses paradigmas, todos esses pontos de vistas, de que essas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, não são nada diante de Ti. Pai, no nome de Jesus, venha com o Teu Espírito Santo, Pai, e venha com força, Deus, sobre essas almas, fazendo com que elas entendam que elas são filhas amadas do Senhor, filhos amados do Senhor. Oh, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Que nessa manhã, Senhor Deus, haja, Pai, a restauração, Pai, por completo. Que nessa manhã, Deus, todo o impedimento caia por terra, no nome de Jesus. E que essas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, estejam agora escancaradas para receber mais de Ti. E que toda palavra contrária seja desfeita. Toda, Senhor Deus, todo dardo inflamado do inimigo agora caia por terra, em nome de Jesus. E que essas pessoas, Deus, sejam recebidas por Ti. E recebam do Senhor a fonte de água viva, de onde flui a Tua plenitude, de onde flui o Teu amor, de onde flui a Tua paz, a Tua justiça. Oh, recanta labachuri andere barassai. Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Tu és grande. Glórias, glórias a Ti, Jesus. Oh, rabarabachari andre barabarabachuri andre cantribas. Porque nessa manhã o Senhor traz a restauração. Porque nesta manhã o Senhor traz a renovação sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que um dia foi dito a nós, tudo aquilo que um dia nós ficamos pensando sobre as nossas vidas, que nos fez não crescer, que nos impediu de receber a Tua unção, Pai, está sendo desfeito nesse momento.
E os nossos corações estão sendo preenchidos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua justiça. Glória, glória, glórias ao Teu nome, Senhor Deus. E nessa manhã nós nos derramamos diante do Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Tu és grande, grande, grande. Aleluia, Deus. Oh, Teus olhos revelam que eu nada